Oeba! Estamos aqui de volta com o Crime em Séries e hoje, para inverter um pouco a ordem dos fatores, eu vou começar falando de Elmore Leonard. Elmore Leonard é um escritor de ficção criminal, eu já comentei sobre ele aqui lá no episódio 0. E junto com James Ellroy, cara, ele é meu escritor de ficção criminal favorito dos tempos mais recentes. O cara, eu já li muito do que ele escreveu, é impossível ler tudo, né? Eu não vivi esse tempo todo. O cara escreveu um caminhão de livros. Mas ele é um cara que eu gosto demais, o cara é sensacional, os livros dele são fantásticos. São aquele, pelo menos para mim, né, é aquele tipo de livro que você devora, você não consegue parar de ler. E a hora que você percebeu, seus filhos já estão passando fome, sua casa está abandonada, seu carro arriou a bateria e você está lá lendo. Você está lá lendo. São livros que a maioria dos livros dele que eu peguei, eu li em 2, 3 dias. Um cara que escreve fácil, tem histórias cativantes, tem personagens fantásticos. Uma das especialidades, uma das características dos livros dele, de ficção criminal, porque no passado ele escreveu muito faroeste, até aquele filme 3 e 10 para Yuma, com Russell Crowe e Christian Bale, é inspirado num livro dele, já tinha sido adaptado no passado, e o James Mangold fez essa adaptação nova. É um faroeste bem legal, dos faroestes contemporâneos, vale a pena dar uma conferida. Mas voltando à ficção criminal dele, uma característica forte, é a burrice dos personagens. Sabe, os caras se envolvem no crime, fazem um monte de bobagem, tem os planos que nem o Cebolinha sonharia. Aquela coisa que você começa a ler e fala assim, velho, isso tem tudo para dar errado. E na maior parte das vezes dá errado mesmo. É uma coisa assim, é difícil de entender fora do contexto do livro. Mas para os caras que estão envolvidos na parada lá, tá joia, tá super legal, é aquilo mesmo, nós vamos fazer isso, vai dar certo e a gente vai se dar bem, e eles vão lá e dá errado e todo mundo se dá muito mal. Como entretenimento, os livros são fantásticos. E como um cara que, né, escreve bem e tem best-sellers e tem essa quantidade de livros, tem um caminhão de adaptações das histórias do Elmore Leonard para o cinema. Talvez a mais famosa seja o Get Shorty, com Travolta e Danny DeVito. Talvez a maior produção, né, feita a partir de uma obra dele. E é uma história super legal, cara, do mafioso que de repente fala assim, não, velho, eu quero trabalhar com cinema. Cara, é sensacional. Sensacional. Get Shorty é um filme que vale a pena investir um tempo para assistir. Mas não é só isso, tem várias produções pequenas, inspiradas na obra dele, que se você procurar na internet, colocar Elmore Leonard e procurar os livros, cara, os filmes adaptados são uma centena, é muita coisa mesmo. Tem filmes pequenos com gente muito boa, tem filmes pequenos com gente completamente desconhecida, e a maioria deles é muito legal mesmo. Ainda tem, como é que eu vou dizer, outros filmes que não são inspirados na obra do Elmore Leonard, mas que carregam o espírito do Elmore Leonard, que eu vou citar aqui Fargo, do Joel e do Ethan Coen, que não é inspirado na obra do Leonard, não foi o Leonard que escreveu, ele não tem nada a ver com a produção, mas, cara, é a cara dele. É a cara dele. Nitidamente, os caras fizeram uma homenagem ao Elmore Leonard. Tiveram uma influência do Elmore Leonard. Fargo é um filme muito legal. A série Fargo também, pelo menos as 3 primeiras temporadas, tem tudo a ver com o Elmore Leonard. A 4ª temporada é um pouco mais séria. Uma série muito legal que eu ainda vou dedicar um episódio a ela. Mas voltando ao Elmore Leonard, nós vamos falar de Justified. Justified foi uma série muito bacana, que rolou de 2010 a 2015, são 6 temporadas, ela está disponível hoje, enquanto eu estou gravando isso aqui, ela está disponível lá no Prime Video. E é um negócio sensacional, cara. O Timothy Olyphant faz o
Raylan Givens, que é o personagem principal, uma interpretação fantástica, fantástica, fantástica. E a série é muito bem produzida, apesar de todos os absurdos e da burrice dos personagens, você acredita no que está acontecendo, você entende que naquele contexto, realmente aquilo poderia estar acontecendo. É um negócio muito legal. O Elmore Leonard esteve envolvido diretamente na produção e foi o último trabalho dele. Ele morreu antes da última temporada, mas diz-se que ele estava bastante doente já, mas continuou trabalhando e levando para a galera da produção o que seria a conclusão da série. A série é inspirada num conto, e o conto, o que acontece no conto acontece basicamente no primeiro, talvez no primeiro e no segundo episódio, um maluco que está explodindo as coisas numa cidade do interior. E a história da série é o seguinte: Raylan Givens é um US Marshal, né? Que é um tipo de policial americano que procura gente que fugiu que está descumprindo a liberdade condicional ou que fugiu da cadeia. E a série começa com o Givens em Miami e ele mata o cara que ele deveria ter prendido, aí por circunstâncias que você vai saber lá durante a série. E como castigo, o cara é transferido de volta para a cidade natal dele no interior do Kentucky, na cidade de Harlan. E aí, cara, quando ele chega lá, ele vê que, apesar de ser uma cidade pequena, tem, né, crime na cidade, e uns amigos de infância ou pessoas que ele conviveu na infância estão envolvidos nas atividades criminais. Então ele tem esse conflito, ele está na cidade natal dele, mas ele precisa impor a lei contra pessoas que ele conhece. E, cara, é uma quantidade de burrada que rola na série que faz, no estilo, né, do Elmore Leonard, se torna um entretenimento de primeira. A série é muito legal, do começo ao fim. Eles não deixaram cair a peteca em nenhuma temporada e ela encerra fantasticamente, cara. Das 6 temporadas, valem muito a pena. Além do personagem do Raylan Givens, tem outros dois que eu gostaria de citar aqui. Um é o Boyd Crowder, que é um cara que ele conheceu na infância e que é um maluco de pedra. O cara é um criminoso muito doido e ele vai ser o algoz do Givens durante a série. Fantástico, fantástico. Interpretação do Walton Goggins. Sensacional, sensacional. A composição do personagem é fantástica. O cara é sensacional. Eu fiquei muito fã dele depois dessa série. E a outra personagem é a Ava Crowder, que é cunhada, ou ex-cunhada, do Boyd, né? Ela é casada no momento com o irmão dele. E ela sai daquela mocinha de interior americano, meio caipira e submissa, e ela começa a ter uma posição de destaque dentro do mundo do crime. A evolução da Ava no decorrer da série é um negócio fantástico e muito bem construído. A interpretação da Joelle Carter é impecável, impecável. A transformação, com o jeito que ela representa a transformação da personagem durante o andamento da série, é fantástico, cara, fantástico. Uma série super bem produzida. Ela não tem grande virtuose de edição, de fotografia, né? Não tem... Mas o conteúdo é sensacional, os personagens são sensacionais, os diálogos são fantásticos, cara. São fantásticos. Tem hora que você fica olhando e falando assim, cara, que troço joia, que papo legal que tá rolando entre fulano e Beltrano. E é lógico que tem outros personagens secundários e terciários que vão aparecer aí na série, com seus planos mirabolantes, né? Como eu citei, que nem o Cebolinha imaginaria aquilo, as coisas todas dando muito errado. E o Boyd e o Raylan e a Ava envolvidos sempre na treta. É um negócio muito legal. A série tem muito humor, né? Calcado muito na burrice dos personagens, que é épica. E as reações do Raylan Givens para o que está acontecendo, né? Que ele está sempre ali olhando e falando, cara, eu cresci nessa cidade, olha a coisa que virou isso. Olha para onde que evoluiu. E além disso, em paralelo, tem os relacionamentos do Raylan Givens com a ex-mulher dele e tal,
que são muito bacanas, são muito bem construídos, não tem... você não olha e fala assim, isso é uma bobagem, não é super legal mesmo. E, né, tem o Raylan Givens, ele se veste como cowboy, né, e é até engraçado, ele em Miami, né, com chapéu de cowboy, etc e tal, mas lá no Kentucky fica um negócio talvez mais, como é que se diz, integrado ao contexto, se bem que nem muito, né, o Kentucky é na costa leste, né, não tem nada a ver com o faroeste, mas esse visual dele, eu acredito que seja mesmo uma referência, né, aos westerns que o Leonard escreveu no passado. Então é isso, galera. Justified é uma série muito legal, passou batido por muita gente. Eu assisti lá na época, acompanhei na época que passou, lá em 2010. E eu converso com as pessoas hoje e as pessoas falam assim, nunca ouvi falar. Então, amigo, ouva falar agora e vá lá e assista, porque vale muito a pena. Você vai ver o Tim Olyphant no que eu considero um dos melhores papéis da carreira dele. O cara é um ator de mão cheia, mas ele tá impecável nessa série, impecável. Os personagens são muito ricos. A série alterna humor e tragédia de um jeito muito hábil e muito convincente, nada forçado. Vai lá, faz uma força, entra lá no Prime Video e assiste Justified, que vale muito a pena, é diversão garantida. E é isso que eu tinha falado do Leonard e do Justified. Se você gostou, dá um joinha e recomende para os seus amigos. Se você não gostou, dá um joinha também e recomenda para os seus inimigos, que aí você engana eles e fala assim, vai lá ver o Drills falar bobagem sobre Justified e Elmo Leonard. É isso, galera. Aquele abraço e até a próxima.